Força Bacana. é vocação. Meu nome é Fábio. Força no presente. Eu sou E pode ter discente certeza, do curso ainda de mais força no futuro. superior em Governo produção de Goiás. cênica da Conte com escola essa força. do futuro Basileu França. Estudantes, você já conhece. E o tema do meu trabalho é a formação de plateia com deficiência visual. No âmbito, em todos os tipos de espetáculo, dando ênfase no balé contemporâneo. Aí os resultados preliminares desse trabalho... Está mais perto? Ok. O objetivo desse trabalho é desenvolver ferramentas, né, para melhorar a experiência do cliente junto ao espetáculo e, com isso, a gente trabalhar o desenvolvimento buscando essa plateia, né, que tem uma deficiência visual e melhorando a sua experiência ali no dia a dia no espetáculo, trazendo alguns tipos de ferramentas. A motivação desse trabalho que eu desenvolvi nesse TCC foi exatamente trazer o que é o dia a dia de uma pessoa com deficiência visual, né? O que essa pessoa com deficiência visual tem no seu dia a dia, no seu transitar junto ao ir e vir para a escola, para o trabalho, para a sua diversão. Então, nessa observação que eu tive, vendo algumas pessoas fazendo esse desenvolvimento, eu achei bastante interessante e quis aprofundar um pouco mais nessa pesquisa. E um outro motivo é que dentro do próprio Basileu França, nós temos os espetáculos, né? Tem teatro, dança, e eu vi que essas pessoas, esse público que vinha participar dos eventos, eles sempre são em minoria, algumas vezes até a ausência total de pessoas com deficiência visual. A contextualização desse trabalho é a questão da plateia, né? A plateia são as pessoas que vão até os espetáculos e com isso, qual é a importância da plateia? A plateia ela tem uma importância muito grande, visto que nesse período que nós tivemos agora a pandemia, os atores, dançarinos, eles informaram a dificuldade que é apresentar-se em público, que é algo bem diferenciado que eles tiveram agora nesse cotidiano. Eu trouxe um artigo do ator Tavares, que é um artigo de 2011, que é uma ligação entre ator, plateia e espetáculo. Ele informa que não tem que existir a ligação entre o ator com a plateia para ter o acontecimento do espetáculo. Então, com essa visão, é algo que é bem importante, que é a experiência do cliente, né? O que a gente pode fazer para melhorar o espetáculo em si, a experiência, para chegar a um denominador maior, né? Uma experiência maior com uma qualidade maior. Em cima dessa questão, até mesmo ainda dentro da contextualização, tem a lei, né? A lei brasileira, que é o artigo 2º, e é interessante que dentro dessas considerações de pessoas com deficiência, tem algumas pessoas que elas englobam na parte de deficiente, porém ele não tem a necessidade de ter uma acessibilidade, porque ele tem a facilidade de ir e vir. Então ele não precisa de uma acessibilidade para chegar até o evento, ele consegue. Só que tem algumas pessoas que o foco desse trabalho, que é o deficiente visual, ele precisa de algumas situações, de alguns estímulos para poder participar dos eventos. Existe inclusive um outro artigo, que é da Silfer, que ele é de 2018, que ela traz uma questão bem interessante, que ela fala o seguinte:
Nos espetáculos em geral, a acessibilidade se dá através do piso tátil e da audiodescrição. Esses dois, mais à frente eu vou até citar, são os dois mais importantes, mas não podemos deixar de apresentar outras ferramentas para melhoria também. Além disso, a estratégia de construção de cena e sensibilização dos sentidos remanescentes, né? E esses sentidos remanescentes são a audição, o olfato, o tato e o paladar, né? Dentro dessa pesquisa, desse TCC, eu também fiz busquei informações, artigos, e a grande maioria dos artigos, eles dão ênfase na inclusão do deficiente visual como ator ou até mesmo dançarino. Nós achamos apenas um artigo onde fala da questão da inclusão da plateia em si, que é algo que é o foco desse trabalho. A parte de metodologia, na metodologia nós tivemos algumas conversas com pessoas bem importantes e com bastante experiência já na parte de inclusão. Então a conversa principal que eu tive foi com a Thalita Azevedo e a Renata Curato. A Thalita Azevedo, ela é portadora de necessidade visual, ela tem deficiência visual, né? Ela é graduada e mestrada pela UFG, e ela trabalha como consultora de audiodescrição, que, como eu havia citado, a audiodescrição é algo bem importante mesmo no cotidiano dentro dos espetáculos. E a Renata Curado, que hoje faz parte do Basileu França, né? E ela também ela é formada pela Universidade do Rio de Janeiro, né? Ela tem mestrado em Memória Social pela Universidade do Rio de Janeiro, e ela tem a licenciatura em Artes Cênicas pela Faculdade Federal de Goiás. Eu participei também de uma palestra bem importante, bem interessante, que foi a palestra da Vanessa Dalla. A Vanessa Dalla, ela trabalha hoje dentro da Universidade Federal de Goiás, e ela faz parte da equipe paralímpica, na equipe de apoio. E o que acontece é que a Vanessa, ela trouxe alguns pensamentos bem interessantes para o cotidiano, né? Que muitas das vezes, quando se coloca ali para uma melhoria para um deficiente físico, né? Ele traz a melhoria além do deficiente para nós também. Um exemplo que até ela cita na palestra, que é bem importante, é a parte da rampa, né? A rampa é algo que é visado para os cadeirantes, mas muitas pessoas utilizam, inclusive eu utilizo essa rampa. Dentro dessa metodologia, nós buscamos uma estruturação com conhecimento, vivência e inclusão. Para esse trabalho, não foi possível, né, fazer a execução do conhecimento e da vivência por algumas limitações. Então eu resolvi elaborar um questionário junto com a equipe que a gente está fazendo esse estudo, essa pesquisa e esse desenvolvimento. Então nós fizemos um questionário. Mantendo aqui, foram realizadas algumas perguntas, né, desse questionário. Do questionário, na verdade, nós buscamos saber nome, idade, o grau de deficiência de cada pessoa que estava participando ali, e a relação com a arte. No segundo bloco de pesquisa, nós perguntamos como eles ficam sabendo do evento em si, como o acesso até o evento, e um pouco mais à frente a gente pesquisou sobre a questão da acessibilidade já no evento.
qualificação da relação da arte, foram realizadas as perguntas, né? E a experiência do cliente veio como ferramenta. Então, o que a gente buscou? A gente apresentou um folheto em braille, uma placa 3D, um mini palco para orientação de dimensão, de localização do dançarino, né, com a miniatura, uma visita guiada e também a vivência do espetáculo. E antes mesmo do espetáculo, tem um workshop, para ter uma experiência ali como se fosse uma ambientação antes mesmo do espetáculo. Os resultados desse questionário foram os seguintes. Nos blocos de pergunta, nós colocamos qualificação, dificuldade, a experiência do cliente e as ferramentas, né? A gestão, a sugestão mais relativa e o outliers. Ali nas abordagens, o que aconteceu? A média de idade. Então, a média de idade das pessoas que estavam participando era de 26 anos. O grau de deficiência, um tinha baixa visão e os outros 5, eles tinham cegueira total. A relação com a arte, a maioria era espectador. 2 eram cantoras e uma era cantora e atriz. A busca, né, onde eles tinham experiência para buscar essas informações referente aos espetáculos, os eventos de arte, era na própria rede social. Então, eles fazem a pesquisa nas redes sociais. A locomoção, eles todos, ênfase o piso tátil, né? Há necessidade do piso tátil para eles terem essa referência e também a falta de um vidente. Então, para eles irem até esses eventos, eles, em grande maioria, precisam de ter alguém para guiá-los ali. A recepção, nós fizemos uma pesquisa sobre a questão de se tivesse alguém para recepcioná-los. Eles disseram que seria bastante relevante, né? Bastante importante ter alguém. Folheto em braille, placa 3D, o mini palco, o conhecimento prévio do espetáculo e a vivência, todos, sem exceção, disseram que era bastante relevante, para eles terem um conhecimento maior do que estava sendo apresentado. O workshop com a apresentação da mesma forma, e a gente tem alguns pensamentos, né? Eu acho que tem como ser melhorado isso, mas existe a possibilidade de colocar uma placa 3D para dar dinâmica, né? Veio como sugestão, fones de qualidade para eles entenderem o que é o espetáculo em si que está sendo apresentado, e o panfleto. O que foi interessante é que eu foquei no panfleto em braille, porém, eu recebi um feedback para quem não, tem algumas pessoas que têm baixa visão, então elas não sabem ler em braille. Então seria interessante um panfleto com letras maiores para eles terem conhecimento. Algumas limitações com que nós não fomos para o lado de fazer o evento em si e fomos para o questionário. As limitações, coreógrafo e coreografia. Não existe uma coreografia pronta, teria que ser apresentada. O coreógrafo, pela questão da disponibilidade de tempo. Vezes as pessoas tinham disponibilidade para participar, vezes o coreógrafo não tinha disponibilidade. Então, sempre houve essa questão. E mais a questão do Covid, né, que nós tivemos dentro de 2 semanas, nós tivemos um surto de Covid no brasileiro, então nós tivemos que fazer as atividades online. E a questão da empatia. A empatia é exatamente onde pega um pouco, onde a gente não viu tanto empenho. Então, a gente precisa de um prazo maior. Foram 6 meses, mas a gente precisa de um prazo maior para trabalhar isso, trabalhar a coreografia, trabalhar com os meninos, para poder fazer essa integração. Perspectivas futuras, né? Investimento no engajamento das pessoas, plateias profissionais da dança, né? E os produtores, que vamos fazer a partir de segunda-feira, e a execução da vivência para o levantamento dos processos, bem como suas melhorias. Eu finalizo essa palestra com uma frase de Daisy Washington: por que fechamos nossos olhos quando vamos rezar, beijar, chorar ou sonhar?
porque as coisas mais belas da vida não são vistas, mas sentidas pelo coração. Obrigado.